E agora nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você vai se identificar em algum momento da sua vida. Nós vamos falar sobre o que aconteceu com o nosso cérebro depois da pandemia, né, Karen? Porque depois da pandemia nós vimos assim que aumentou o número de ansiosos, de depressivos, burnout, que era um termo que até pouco tempo não se sabia nem o que era isso. Era desconhecido. E hoje é algo comum, e a gente vê que a pandemia, ela foi, eu acho que um gatilho. Já estava ali, dormente, talvez. E eu falo. Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Café com Histórias aqui na Superfã. E toda quarta-feira você tem um encontro marcado comigo e com os nossos convidados. E você sabe que a gente sempre escolhe pessoas que podem nos ensinar, inspirar e trazer muito conhecimento. E hoje não podia ser diferente, né, pessoal? Eu passei uns dias fora, fiz uma cirurgia e voltei assim, cheia de vontade de trabalhar. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial, uma araguainense, mas que é mentora de mulheres, que viaja e é conhecida internacionalmente. Hoje nós vamos conhecer e conversar com a Karen Batista. Seja bem-vinda, minha querida! Muito obrigada pelo convite, acima de tudo. Como é bom, eu sempre gosto de honrar a nossa casa. Então, quando eu recebo realmente convite da nossa terra, me enche assim, um coração, a alma e o cérebro também. O cérebro não principalmente. Então, muito obrigada de verdade por nos receber aqui. Muito obrigada. E vamos fazer juiz a esse tempo, viu, gente? Vai ser um tempo de qualidade, então Total. Prepara, porque hoje é dia de se inspirar e conhecer. Karen, você é de Araguaína. Sim. Nascida e criada em Araguaína. Nascida e criada em Araguaína, bairro Santa Terezinha, à beira do Cará. Olha isso, e, gente, Karen é filha única. E o pai da Karen, o seu Enilton, está aqui conosco. E eu perguntei, seu Enilton, filha única, mimada? Ele, não, de jeito nenhum. Não sei se eu acredito nessa história, porque filha única, vamos descobrir, né, Karen? Muito interessante, inclusive, as pessoas sempre falam, filha única, Karen, é bom, é ruim ser filha única? Gente, eu não sei, é a minha única experiência de vida, então... Vamos saber se é diferente, né? Então, tá certo. Seu Enilton, seja bem-vindo também, viu? Obrigada por estar aqui conosco e obrigada por ter essa luz aqui na nossa cidade, né? Sua filha. Obrigada. Se ela foi mimada ou não, não importa. O que importa é que Karen é uma luz por onde ela passa. E o senhor teve a sua participação, lógico, né? Pai e mãe, ajuda aí é o que forja, né, Karen? Isso, com certeza, as minhas maiores referências e realmente o pai sempre brinca, né? Eu não criei a Karen, eu treinei. Isso reflete muito da pessoa que eu sou e porque a gente impacta tantas pessoas no mundo, né? Vem de casa, vem da família, vem da educação primária, que é a educação familiar. Exato. Na verdade, a gente muitas vezes se depara com situações onde a família delega muito para a escola, né? Só que a escola, ela ensina as matérias. Caráter é forjado na família, enfim, tudo aquilo que excede daquela parte que é apenas de conhecimento é na família, né, que acontece. Nossa, e a gente já inaugura aqui com um assunto muito bom, porque eu sou professora, vim de família de professores, meu pai é professor, e você falou uma frase que eu escuto meu pai dizer muito em casa, o educador, ele, não sou educador não, eu sou professor. Exato. Em sala de aula, eu professo, quem educa é família. Então, realmente, eu vim desse berço, o meu pai, que é professor, me trouxe muito isso. Você acaba de realmente salutar. Gente, educação é familiar. Escola é cognitivo, novamente, que nós temos ali o reforço de valores, princípios, história, cultura, mas não é primordial ali para a escola, é secundário, é subsidiário. Exatamente. Lá da Inglaterra, meu Deus, onde fica Araguaína? Que eu não aguento mais a frase falando. Acha o mapa aí, mostra. Todo mundo conhece o nome de Araguaína. Inclusive, quero até cumprimentar a nossa rádio lá da Inglaterra, Rádio Mais Brasil. Um beijo pra vocês, Neto Brasil, nosso radialista, que é nosso parceiro. Estamos de Araguaína, Tocantins, viu? Falando aqui
para vocês. Vamos Então, marcá-los aí nesses com cortes, certeza, né? com certeza. Rádio Mais Brasil, Neto Brasil são nossos parceiros do Neuro College lá na Inglaterra, sempre nos recebe também. Então, Araguaína, gente, esse berço, onde quer que eu vá, eu falo com muito orgulho, porque realmente, vocês têm noção, e se vocês não tiverem, eu quero trazer isso para vocês agora, nossos ouvintes, tanto que Araguaína é um berço de mentes brilhantes. Gente, já estive em São Paulo, em Alphaville, na Europa. É difícil encontrar um palmense, mas araguainense brota. Sério? Sério. Tudo qualquer lugar. Tudo em qualquer lugar. Pra você ter noção, em abril do ano passado, a gente estava na Europa, num evento na Inglaterra. Eu falei, tem alguém aqui da Inglaterra? Muitas pessoas levantaram, a gente estava lá. Tem alguém aqui de Portugal? Dois levantaram a mão. Tem alguém aqui da Bélgica, que é ali pertinho? Um levantou a mão. Tem alguém de Araguaína? Você não acredita. Uns 5, 6 levantando a mão. Sério? E, gente, Araguaína vai dominar o mundo. Olha isso, tá De vendo? verdade. Tá vendo? Você que é araguainense, às vezes acha que a nossa cidade não é essa Coca-Cola toda. É sim. É sim, exato. Em São Paulo, Alphaville, grandes mentes de lá são comandadas por araguainense. E aí isso me veio pensar muito, né? Me despertar. Porque às vezes a gente tá no nosso meio, lá em Araguaína, a gente é descreditado por nós mesmos, mas o mundo enxerga Araguaína com outros olhos. É. E a minha infância veio muito disso, né? O pai tá aqui, inclusive, como testemunha, ele sempre falou, Karen, vamos, eficiência. Eficiência, eficiência, Karen. Sempre prezando a eficiência, não seja boa, seja excepcional. Então, o berço de Araguaína, realmente, eu acho que se eu tivesse nascido em outro lugar, vou ser bem sincera, eu não seria quem eu sou hoje. Olha só, que bacana ouvir isso. Eu não sou de Araguaína, mas eu me considero araguainense de coração. Estou aqui há 15 anos e eu absolutamente amo Araguaína. E eu já morei nos Estados Unidos, já morei em outros lugares e assim, aqui, se alguém falar, você tem vontade de morar em outro lugar? Não, passear sim, amo, lógico, mas morar, eu acho que aqui tem tudo que eu preciso. E, Karen, você cresceu aqui, você é neurocientista. Como que começou a sua formação? Porque é uma área diferente, hoje já é mais comum, mas, claro, você é muito jovem, não tem nem tanto tempo assim, né, atrás, para se dizer, antigamente, mas como que você se despertou para a neurociência? E eu te confesso, eu sou absolutamente apaixonada por neurociência. Pois pronto, já é minha melhor amiga, gente. Falou de neurociência, sabe aquele meme que é fácil me sequestrar? É só falar de neurociência, gente, que eu já tô dentro. Então, a neurociência, igual você falou, hoje está até muito em voga, né? Já está quase como se fosse um hype, não é? Todo mundo fala, já virou até um pouco manjado. Uma modinha, em alguns casos. perfeito. Tanto que eu até aproveito para alertar vocês, cuidado com o que tem ali na internet. Não é porque a pessoa, segundo a neurociência, 3 dicas à neurociência. Gente, cuidado, né? Todo mundo que cita o nome neurociência que faz ciência da mente. Sim. Então a gente tem que ter até muito cuidado ali dentro das nossas redes sociais. Eu vim do direito. Olha, nossa, aqui em Araguaína. Aqui em Araguaína, na Faculdade Católica Dom Orione, me formei lá. Tive que antecipar um pouquinho a minha colação de grau para assumir um cargo público no Tribunal de Justiça do Tocantins. Então não finalizei os 10 períodos. Fiz por antecipação, foi até algo inaugural dentro da faculdade ali, abrir precedência para outros alunos fazerem isso também. Então, colei grau em gabinete. Público no Tribunal de Justiça do Tocantins, aqui em Araguaína. Dei aula também em algumas universidades na cidade, principalmente ali no Unitepac, por 4 anos. Direito processual civil, direito civil, português jurídico, eram minhas matérias cátedra. E como surgiu a neurociência na sua vida? Agora eu estou intrigada, não sei você, mas eu estou. Eu sempre tive uma força de vontade muito grande, de onde eu vim, a família, a gente vem de um berço muito humilde, né? Eu logrei êxito muito novo. Eu estou falando de uma idade que eu me formei aos 22 anos assumindo um cargo público. Eu fiquei imaginando, se você, né, quer dizer, tem 28, então você começou bem cedo na profissão. Muito cedo. Aos 23 anos eu estava em sala de aula, sendo docente universitária. Então eu tive muita antecipação, muita até precocidade na minha vida. E as pessoas, Karen, o que aconteceu? Conta pra gente. E em aula, sempre em aula de direito, sempre incentivando as pessoas. Os alunos vinham, professora mudou a minha vida, professora mudou a minha vida, e não sei o que mudou a minha vida. E eu comecei a atender, que a época não se chamava mentoria, era aula particular de oratória, advogados no Brasil inteiro.
E todos voltavam, você mudou minha vida em 40 dias. Eu falei, como assim? Se eu tô dando aula de direito, como é que tá mudando a vida? E, gente, esteja no Instagram, mas de uma forma realmente que faça valer a pena você estar no Instagram. Um dia eu estava em uma live no Instagram falando sobre minha trajetória de vida. E um olheiro lá de São Paulo me convidou para lançar um livro. Minha vida mudou aí. Como assim? Um livro? Um livro. E o conteúdo não era sobre direito, era sobre automotivação. Olha só. Eu topei, fiz o livro, pronto. A partir daquele momento, a Karen não era mais chamada para dar palestra de direito, era para dar palestra de automotivação. E aí, simplesmente, meu nicho se abriu, comecei a atender médicos, dentistas, empresários, fui saindo aos poucos ali do direito. Falei, cara, mas não adianta ter dom. Eu não acredito só em dom e habilidade, porque isso acaba sendo um fardo também. Também. Precisa de técnica. E tem um limite também. E tem um limite, precisa de técnica até para eu me proteger. Eu estou trabalhando com dom, é muito bonitinho, mudou a vida, mas não quero ficar por aí. Fui atrás da neurociência. À época, gente, isso uns 4, 5 anos atrás, imagina, neurociência estava chegando no Brasil. A gente não tinha nem material em língua portuguesa. Penei, gente, porque estudar anatomia, neuroanatomia, que foi a matéria mais difícil da minha vida, eu falo para vocês. E ainda em literatura estrangeira foi muito difícil, anos atrás formar em neurociência, mas a neurociência entrou na minha vida justamente, não digo transição de carreira, é expansão de carreira, não gosto da palavra transição, é expansão porque a gente não larga uma coisa por outra, a gente traz na bagagem tudo, né? Não tem como, você, por exemplo, você fez uma transição porque você não começou do zero. Exato. Você tinha toda uma bagagem que você trouxe junto, né? Porque tudo que você viveu na sala de aula, no direito, te capacitou e te habilitou, né? Talvez, eu acredito com que toda te enriqueceu para fazer tudo que você faz hoje. Com toda certeza. Nenhuma habilidade nossa é posta na lixeira. Toda habilidade a gente usa, principalmente ali na empresa, e mais ainda, é salutar o direito. Hoje eu analiso os contratos da empresa, hoje eu sei conversar, sei se estou sendo enganado ou não, porque bagagem jurídica, eu tenho uma bagagem jurídica. Eu sei contestar, inclusive argumentando com artigos da lei. Então, realmente é algo que veio para me forjar, inclusive ser quem eu sou hoje, ter as empresas que a gente tem hoje, inclusive o Neuro College, que é o primeiro colégio de neurociência para líderes do Brasil e da Inglaterra. E eu precisei passar por tudo que eu passei para chegar aqui. Olha só, e é exatamente sobre isso, Karen, que a gente fala no Café com Histórias, é esse bastidor, né? Tudo que você passou. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou nessa trajetória, até iniciar esse momento novo da sua vida? A gente tem vários momentos difíceis na vida, né? Nunca é um só. A vida é né? Isso é verdade. A vida é uma montanha-russa e a gente nunca sabe como vai ser a próxima curva, né? Essa é a mais pura verdade, mas a gente tratar realmente as dificuldades não como vai me paralisar ou mais um trauma. Não é só sobre isso, né? É ressignificar. E graças a Deus eu sempre tive essa habilidade desde muito pequenina, de ressignificar tudo muito rapidamente. Então, qualquer coisa que acontece comigo, rapidamente eu transformo, vendo, ganho dinheiro e bola pra frente. Ganha dinheiro ainda. O mais é o que eu mais... Ó, a cara do pai ali, ó. Eu falo até pras minhas alunas, passou por problema? Ótimo. Acha a solução, depois vende a solução. Faz sentido. Simples, gente. A vida é sobre isso. Bora, o universo, o mundo não espera a gente se levantar pra gente se recuperar e chorar as pitangas. Não, o choro tem hora determinada. Chora 1, 2, 3 dias, ok, chorei. Respira, vive o luto. Depois, bola pra frente. Vai fazer o quê com o problema? Vende, ganha dinheiro. Impacta vidas. Pronto. Eu chamo isso, Tereza, de apreendedorismo. A arte de empreender o que se aprende. Pronto, esse é meu tipo de negócio. Pra mim. A gente que criou apreendedorismo, a arte de empreender o que se aprende. E esse é o nosso estilo de negócio. Olha só, muito diferente. A gente vai ter que fazer uns 3 podcasts pra gente explorar tudo isso, Karen. Verdade. Voltando à pergunta, o momento mais difícil, eu acredito que não foi assim. Um momento mais difícil, mas eu quero destacar que foi a decisão mais difícil da minha vida. Estava no auge ali da minha carreira universitária, 24, 25 anos, mais ou menos, e ganhava prêmios, inclusive, todo semestre por ser docente de destaque,
era doutora, era empoderada, era conhecida como a Miss da universidade, então eu tinha muito brand, muito posicionamento. E eu ter que dizer não, eu saí da sala de aula para ir para o mundo. Eu abri mão da doutora, eu abri mão dos meus certificados. Eu passei como se fosse uma crise até existencial profissional. Falei, Deus, eu tenho 4 pós-graduações em Direito. Sou docente universitária, minha missão não tem nada a ver com direito, então a gente passa por algumas fases de questionamento. E aí largar o ápice, gente, imagina, o ápice de uma carreira de uma moça aos 25 anos ser docente universitária, ter tudo, já casa, você carro, já estava no ápice nível... inclusive financeiro. Sim. E aí você fala assim, não, pedir demissão. Pra quê, cara? Que eu vou sair por aí dando palestra. Louca. Eu diria. O pai achou também? Apoiou. Que ele fala que é uma louca saudável, ele sabe que eu vou dar conta. Que bom. Porque, de fato, é um desafio. Você tinha toda uma estrutura e, de repente, você abriu mão. Mas, sempre que existe uma bifurcação na vida da gente, nunca a gente vai conseguir levar tudo na bagagem. A gente sempre vai ter que deixar algo para trás. Né? E a gente tem que fazer escolhas. Às vezes a gente fica muito apegado naquilo que a gente acha que é a nossa missão de vida, que acha que é o nosso propósito, que acha que aquilo foi feito pra gente, quando na verdade não. Nem sempre o que a gente considera de ápice é o nosso ápice. A gente tem que realmente, às vezes, abrir a portinha, dar uma respirada lá fora para ver o que tem um mundo, um quintal lá fora, que ali sim eu vivo o propósito. E graças a Deus, gente, eu digo tanto que eu sou privilegiada de hoje eu ser remunerada e bem remunerada por viver meu propósito. Porque às vezes tinha boa remuneração, às vezes nem tanto em sala de aula, tá? Mas às vezes tinha boa remuneração, tinha nome, mas não tinha realização pessoal, realização de espírito, realização de realmente eu estou andando para frente ou só estou andando igual caranguejo para os lados. Então, sucesso é muito subjetivo, né? E muito pessoal. E muito pessoal. Então, para mim, foi difícil a decisão de dizer tchau para a sala de aula, para o conforto, para o brand de professora, porque o brand de professora vende. Sim. E para o mundo começar do zero, de empreender, de levar não, de ir para outros lugares que eu sequer era conhecida. Uau! Nós vamos para o intervalo, não vai embora, porque no próximo bloco a gente vai falar de um assunto que eu também sei que vai te interessar bastante. Aquilo que vai aqui, ó, na minha mente e na sua mente. Fica aí e nos aguarde. E nós estamos aqui de volta para continuar conhecendo a trajetória dessa pessoa incrível, que, meu Deus, tão nova, já viveu tantas experiências, né? E, Karen, tem ali tá no seu Instagram, eu sei que você é Lady Comendadora. Explica pra gente o que é ser Lady Comendadora, como que você chegou neste estágio aí. Conta pra gente. Uau, muito bem. Muitas pessoas falam, né? A gente tem muitos títulos, carrega muitos títulos ali durante a vida pública também, tem títulos acadêmicos e títulos honoríficos também reconhecidos. Inclusive, um dos últimos a gente teve ali no Top of Mind, sendo reconhecida, bens a Deus, como uma das 60 empresárias mais influentes na Europa. Sério? Com a premiação na Torre Eiffel. Então, assim, dos últimos tempos, acho que foi, assim, o maior reconhecimento que a gente teve mundial, global, foi justamente esse, uma das 60 brasileiras mais influentes na Europa. Então, isso encheu muito, muito, assim, o meu coração e, obviamente, mais uma vez, levar para o mundo o nome de Araguaína, né? Mas, tirando isso, Lady Comendadora, vamos aí destrinchar. Lady, Karen, que título é esse, né? Na verdade, eu falei para vocês que eu tudo ressignifico, tudo eu vendo. Sim. Então, Lady... Tô aprendendo isso já. Vou fazer uma lista dos meus problemas, vou começar a vender a solução deles. Então, Lady, uma vez, eu sempre fui muito polida, gostei das coisas muito polida, realmente muito elegante, sempre muito pequenina, mesmo da gente morando em situações adversas que a gente mora hoje, mas eu sempre fui muito, não é mimada, é elegante.
dentro das minhas possibilidades. Aí uma pessoa um dia quis tentar me ofender e falou assim, ai, você é muito lady. Ah, gostei. Ah, meu amigo. Pronto. Gostei, você me vê assim, então o mundo também vai me ver. E se ele quis te ofender, ele se enganou. Nossa. Um grande elogio, na verdade. Meu Deus, e como? Então eu adotei. Lady, adorei. Então eu adotei pra mim e de pronto já fiz um movimento das ladies. Então café das ladies, chá das ladies. Porque a gente em inglês, ladies, né? Mas exatamente. Mais... Então já veio o range de lady. E aí foi tudo caminhando para de fato a gente ser o que hoje eu sequer imaginava que estaria hoje na Inglaterra, fazendo um chá real, que tem tudo a ver com as ladies. Sim. Que hoje realmente a gente tem um título lá de lady, lord. Então hoje é reconhecido, mas não começou com reconhecimento, começou tempos atrás, uns 5, 6 anos atrás, com essa brincadeira que foi para tentar me rebaixar, mas a Karen não rebaixa. Então eu usei e comecei realmente a usar como título ali dentro das nossas redes sociais. E aí vem o título de comenda. Esse é especial para mim, porque é uma realização pessoal. Quando a gente fala de ser comendador, comendadora, principalmente para nós aqui, o povo araguainense é noveleiro. Então a gente lembra da novela do Comendador. Eu era criança, eu via aquela novela Comendador, achava chique, né, o Comendador. Inclusive, gente, o Chay começou a me seguir. Beijo, Chay Suede, o ator que inclusive interpretou à época o Comendador. Muito obrigada por nos acompanhar nas redes sociais. Gosta muito, é fã da neurociência. Então, a gente via aquele Comendador, eu falei, eu quero ser isso. Pra mim, eu nunca tive limite, realmente, assim, nas minhas possibilidades. Falei, eu quero ser comendadora. Mas eu imaginava, Tereza, que eu ia ser comendadora aos 50, 60 anos de idade. Porque, assim, deve ser assim, depois que eu conquistar muita coisa, depois que eu já estiver quase descansando, já estiver com 60 anos, eu vou ser comendadora. Velhinha igual eu? Não, mulher, para! Não, de forma alguma. E aí, uma grata surpresa pelo brand que a gente faz, de levar empresários brasileiros para a Inglaterra. A gente tem um intercâmbio para líderes na Inglaterra, que são 7 dias que passamos juntos com líderes, empresários, profissionais da área da saúde, profissionais da educação na Inglaterra. Então, só ano passado a gente entregou 6 eventos na Inglaterra. 2 intercâmbios em abril e em novembro. E em novembro, a gente sempre é visto, tá, gente? Não acha que a gente não está sendo observado. Em todos os aspectos, em todos os lugares. Em todos os aspectos, todos os lugares. Simplesmente, a chanceler da Câmara Brasileira de Cultura estava na Inglaterra. E o que eles reconheceram? Essa menina está levando cultura para o Brasil, porque ela está levando líderes, empresários para a Inglaterra, passa imersivo por 7 dias, e eles estão voltando para o Brasil com cultura. Cultura para a empresa, história para a empresa, para os negócios. Então, ela está fazendo a diferença para o Brasil. No dia do evento, a chanceler falou que ia aparecer lá, ia dar uma passadinha à noite. Tereza, a mulher chegou de manhã para ver o evento inteiro. Eu falei, pronto, não fala para nenhum palestrante, vou segurar essa sozinha. Comecei a ter dor de barriga. Ficar nervosa, porque se a mulher chegou cedo no evento, ela estava ali para curiar, ela queria avaliar, justamente. E eu falei, segura, não fala para nenhum dos palestrantes que nós temos uma chanceler da Câmara Brasileira de Cultura aqui, deixa só eu segurar a bomba. Fiz a fina, fiz a plena. No final do evento, a chanceler sobe ao palco, pede a licença, a palavra, sobe ao palco e me convida à frente de todos. Assim, foi uma das maiores honras da minha vida, para me tornar comendadora pela Câmara Brasileira de Cultura, pela Academia de Ciência e Artes do nosso país, com reconhecimento pela comunicação e por estarmos trazendo cultura para os líderes empresários brasileiros. Que, meu Deus, pensa, Tereza. Olha só, imagino. E foi uma surpresa para você? Muito, muito. Eu imaginava que seria 50, 60 anos, então tornar-me comendadora aos 28 anos, sendo convidada. Eu fui convidada. Gente, eu não paguei, tá? Eu não comprei, que as pessoas falam. Pensam, pagou. Comprou. Se alguém comprou, é justo também. É justo. Obviamente que eles não devem ofertar e não ofertam, de fato, um título honorífico para qualquer pessoa. Tem que ter um know-how, tem que ter um certificado. E é justo que a pessoa pague. Mas no meu caso, gente, totalmente convidada na frente dos nossos clientes, nossos empresários, que a honra foi
tremenda para mim. Quantas pessoas tinham lá? Quantas pessoas, em média, você leva para esses eventos? Tá, então para o intercâmbio que passa com a gente, são 30 empresários brasileiros. Então é uma coisa bem próxima, né? Isso. Então é uma imersão, mas com muita proximidade. Exato, então são 30 pessoas que viajam conosco para a Inglaterra. A última edição tivemos 32, só que durante o intercâmbio a gente tem mais 4 eventos. Temos o Royal Tea, que é onde acontece um chá real, que acontece onde o rei Charles casou, Elton John casou. Então é um local muito lindo, é o Salão Real de Windsor. Então ali tem mais ou menos um público de 40, 45 pessoas. Nós temos o Mastermind, que é um público de 45 pessoas. Nós temos o Baile Real, que é um público de 80 pessoas. E temos o Congresso também, que acontece na Universidade de Oxford, que aí é um público já de para 100 pessoas. Então, saindo do Brasil mesmo, é um público de mais ou menos 30 empresários e líderes também. E você falou sobre, você tem não é uma fundação, você criou alguma coisa ligada à neurociência, onde iniciou tudo isso, é o Metas? Ah, perfeito! O Metas é o nosso primeiro evento. Foi o primeiro evento que deu início a tudo. Isso, eu não era nem neurocientista, tanto que ele já está na 11ª edição. Ele veio por causa do livro, que as pessoas, Karen, dê palestra, né? Na época aqui em Araguaína, 5, 6 anos atrás, não tinha muito essa questão de alta performance. Então, dentro do meu grupo pequenino ali, e principalmente os vizinhos, né, de onde eu vim, lá de Santa Terezinha, como é que essa menina saiu daqui? Eu quero saber também. Né? Eu quero sair também, por que ela deu certo, né? Então as pessoas perguntavam e eu acabava por dar palestras no livro, que começou como Metas. Sempre início do ano, o evento Metas, que era para falar do Metas. Só que o Metas evoluiu, né? Hoje, ele é o nosso método estratégico de transformação autêntica do ser. É lá que acontece o nosso primeiro despertar de mulheres. Só a última edição, que foi agora em março, mais de 400 mulheres em um auditório. E acontece aonde? Dessa vez foi no Auditório Santa Cruz. Auditório Santa Cruz, a gente teve uma feira... Eu tenho que ir, gente. Por favor! Gente, anota na agenda, viu? 2027. Agora por já vai fazer parte, viu, bem? Eu já pedi logo esse livro. Por favor. Eu vou ler. Olha só. E, assim, eu tenho que ir nesse Metas. Por favor, a gente fez um movimento muito lindo. Até então, o Metas era aberto para ambos os sexos, né? Tanto o masculino como o feminino. E a gente foi nichando ao longo do tempo e usamos para 400 mulheres. E foi um evento lindo. Tivemos feira de empreendedorismo e ali realmente acontece o nosso primeiro despertar, onde a gente traz a consciência para a mulher da neurociência, do método que funciona. Hoje realmente a gente reconhece que a neurociência é o que transforma. Eu tenho até uma formulazinha mágica, gente, quer um sucesso? Não precisa investir em rios de mentorias, aquela ideia lá do guru. Gente, é muito simples. Entenda a mente, faça neurociência, palestra, vá para fora do país. De tudo que eu experimentei, de tudo que eu já investi na minha vida, que não foi pouco dinheiro, e mais ainda investi a minha própria vida. O que deu certo para mim foi me formar em neurociência, tornar-me palestrante e para fora do país. Quando a gente volta, o brand, o posicionamento e a bagagem cultural e histórica é outra. Então a gente traz essa consciência para o nosso público do Metas, traz o despertar, traz o que funciona, o que não funciona, o que é masking, mental, muito vendido ali nas redes sociais. Então a gente traz realmente esse despertar. Hoje é um dos nossos, talvez, um dos nossos produtos mais acessíveis, né? Então a gente traz esse primeiro despertar da neurociência. Então você tem o Metas e você tem o evento que você faz, a imersão que você faz na Europa, especificamente na Inglaterra, 2 vezes por ano. Muito bem. O que a gente tem de produtos e eventos hoje? Nós temos o Metas, que acontece 1 vez por ano, nós temos o Café das Ladies, que acontece 2 vezes ao ano, temos o Chá das Ladies, que acontece 1 vez ao ano, tudo aqui no Brasil, especificamente em Araguaína. Eu honro sempre primeiro Araguaína, a gente vai sempre lançando os eventos, fazendo primeiro em Araguaína e depois a gente leva para fora. Temos também o intercâmbio para líderes, que é o Neuro Experience Royalty Congress Day International, e temos também o baile de máscaras, e temos 2 outros eventos, viu, gente? Que acontecem em Dubai. Dubai, Dubai eu tenho vontade de conhecer. Eu conheço alguns lugares do mundo, Dubai não. Dubai, e temos também o sul da França, que ali realmente já é para alguns nossos alunos e clientes que já passaram dentro do nosso ecossistema, e aí o ápice realmente é ali no sul da França, Mônaco, Cannes, Nice, que a gente também entrega esse evento lá. E fora os eventos, gente, nós temos também a nossa formação em neurociência, que é reconhecida pelo MEC. Então, o nosso curso certifica pelo MEC.
Eu falo, a gente não é um ecossistema de barulho, a gente não é um ecossistema de evento, de produção. Nós somos um ecossistema educacional. Eu estou lá blogueirando na internet também, mas a gente forma, a gente conscientiza. Isso que eu achei interessante, porque muitas vezes hoje a gente vê muito isso que você falou, é o barulho. Né? Fala-se em neurociência, às vezes sem ter a bagagem da neurociência. Lê um artigo e já virou neurocientista, por exemplo, né? Mas ter a bagagem, ter o conhecimento e ter o reconhecimento, isso faz toda a diferença. E dá credibilidade, né? Porque a gente vê muito barulho e às vezes pouco resultado. Perfeito, tanto que o nosso evento na Inglaterra acontece na Universidade de Oxford, não é qualquer pessoa que chega lá. E dentro do nosso evento também nós temos o fórum científico. Então, se você tem produção de artigo científico, se você faz ciência, se o seu método é reconhecido, a gente faz exposição. Tanto que as nossas alunas, por mais que seja um curso de extensão universitária, tem publicação de artigo também. Atualmente a gente está encaminhando 4 artigos para publicação. Então, de fato, gente, é carinha bonita, é roupinha bonita, mas é ciência. A gente está levando para o mundo a ciência brasileira. Isso é muito importante. Parabéns, Karen. Ai, obrigada. E não vai embora, porque o nosso próximo bloco, a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai mexer com você. Não volta. Não vai embora, volte já já. E agora nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você vai se identificar em algum momento da sua vida. Nós vamos falar sobre o que aconteceu com o nosso cérebro depois da pandemia. Né, Karen? Porque depois da pandemia nós vimos assim que aumentou o número de ansiosos, de depressivos, burnout, que era um termo que até pouco tempo não se sabia nem o que era isso. Era desconhecido. E hoje é algo comum, e a gente vê que a pandemia, ela foi, eu acho que um gatilho. Já estava ali, dormente, talvez. Né? E eu falo, eu tenho certeza, você nunca foi ansioso na vida, em algum momento, todo mundo passa por isso. Eu, como falei com você no início, eu tive em 2023 crises péssimas, e assim, quem passou sabe, né? E, Karen, o que a neurociência nos fala sobre isso? Porque agora a gente vai falar com alguém que entende do meu cérebro e do seu cérebro. Bora ouvir? Então, vamos lá. A ansiedade é um assunto muito em voga, principalmente ali em âmbito de redes sociais. Teve a pandemia, eu falo que a pandemia acelerou o processo. E curioso, gente, olha só, o Brasil é um dos países considerado pela OMS mais ansioso do mundo. Vocês têm consciência que o nosso país, que é um país tropical, que é alegre, que tem dança, que tem sol, e a gente tem praia, que tem praia, boa. Que nós somos conhecidos por ser o povo caloroso, o povo divertido, e a gente está nessa ansiedade. E eu peço até licença para a gente falar são várias nuances da ansiedade, mas aqui trazer realmente as redes sociais. Sim. Que está no nosso dia a dia. A gente já acorda e já recorre ali ao celular, que é uma ferramenta de trabalho, ajuda muito, mas também é muito prejudicial para a nossa mente. E a gente vem a tratar também do burnout. Como a Tereza falou, ansiedade, gente, primeiro, eu quero trazer para vocês, todo mundo é ansioso, tá? Ansiedade é a expectativa pelo futuro. Então, todo mundo tem um grau de ansiedade porque a gente espera pelo futuro. É saudável, quer dizer que eu me vejo viva amanhã. Então, eu ansiar pelo futuro é ansiedade. Qual é o problema? Quando ela se torna crônica. Exato. Quando ela atrapalha o meu presente e eu só quero viver o meu futuro. Isso sim é crônico e deve ser realmente tratado. Voltando para as redes sociais, eu gosto de um termo, a gente falou muito de burnout, mas eu estou muito defendendo um termo que, inclusive, a gente está escrevendo sobre isso, um artigo científico, que é o Betterment Burnout. É uma evolução do burnout, evolução entre aspas, né, gente? E o que seria isso? Muito divulgado ali, difundido na Europa. É simplesmente o burnout, o cansaço, a fadiga, por você sempre querer ser sua melhor versão. E é o que as redes sociais, inclusive, elas nos levam muito para isso. Perfeito. A comparação. Então, a gente se colocou muito nesse estado de eu quero ser melhor, a alta performance falsa lá, o masking da alta performance do guru de internet. A comparação. Então, eu me comparo até com a minha versão anterior.
Eu comparo até com a minha sombra. Exato, então virou uma comparação tremenda. E as redes sociais escancarou isso de uma forma tremenda. A gente estava conversar aqui nos bastidores, antes de entrar no ao vivo, que a gente não deve comparar os bastidores com os palcos. Exato. E aí, nas redes sociais, todo mundo é palco. Lá, todo mundo só mostra o que é bonitinho. E a gente começa a se comparar. Uma vez que há essa comparação essa comparação exacerbada, a gente tem o quê? O betterment burnout, porque eu sempre vou querer ser minha melhor versão, o que gera o burnout. É bom querer ser melhor, faz parte do processo de crescimento, mas a partir do momento, pelo menos é a minha visão, né? A partir do momento que essa visão ela se torna muito pesada, isso se torna tudo que eu quero na vida é ser melhor, eu estar insatisfeita, eu acho que aí é onde realmente o nosso cérebro ele não foi feito para lidar com tanto estresse contínuo, né, Karen? Estresse contínuo, porque pico de estresse a gente tem sempre, e vocês têm que ter uma consciência. O nosso cérebro, querendo ou não, ele é primitivo. Sim, para ter noção. Ele ainda sai para caçar todos os dias. Exato. Nosso cérebro é aquele mesmo órgão de 1000 e tantos anos atrás. Então, o nosso cérebro, ele é primitivo. E a primeira coisa que ele vai querer é pertencer. A gente precisa pertencer a um bando, a gente precisa pertencer ao social, porque se o leão vir me atacar, eu posso morrer sozinha. Só que o leão hoje são outros problemas. Exato. E aí eu preciso sempre pertencer. E para pertencer, eu vou aparecer. Vou viver da aparência para eu pertencer. E as redes sociais escancaram isso de um nível muito elevado a ponto de trazer uma sobrecarga para o nosso cérebro. Eu sempre falo muita atenção, inclusive, com o sono. O sono é um dos nossos maiores remédios que existe hoje, inclusive para a ansiedade, o celular atrapalha. As pessoas até acham bonito dormir pouco. Exato, uma geração que ostenta dormir pouco. Karen, você dorme tarde? Quando eu durmo tarde, eu acordo tarde. Se eu acordo 5 horas da manhã, eu durmo mais cedo também. Meu sono, ele é o meu privilégio e ele é meu próprio remédio interno. Quantas pessoas hoje, até por conta da ansiedade, estão falando que estão sem memória e põem culpa na Covid? É a Covid. Não é a Covid, gente. É sono. O hipocampo, ele tem duas funções. O hipocampo é um pedacinho ali dentro do nosso cérebro. Ele tem duas funções. Uma, fazer essa gestão de tarefas. Eu vou acordar, vou fazer isso, vou passar na escola do menino, vou buscar, fazer esse gerenciamento de tarefas. E ele tem também a consolidação de memória. Só que enquanto um está trabalhando, gerenciando tarefa, o outro está adormecido. E a mnemônica do hipocampo acontece durante o sono. Só que antes de dormir, a gente faz o quê? Pega o celular. Fica na tela. E o que o celular é para nós, para o nosso cérebro, para o nosso hipocampo? Trabalho. Trabalho é o quê? Gerenciamento de tarefa. Então, a gente vai dormir com o cérebro no modo trabalho. Estimulado, né? No modo estimulado. Vai consolidar a memória? Não vai consolidar a memória. E aí, no outro dia, eu já acordo sedenta. E para onde que vai? Para onde vai? Vou para as redes sociais, me comparo, o cérebro ainda está lá no hipocampo, gerenciando tarefas. Aumenta o quê? Ainda mais a ansiedade. Então, é realmente algo patente e eu, como neurocientista, afirmo que realmente as redes sociais escancaram ainda mais no Brasil essa questão da ansiedade. Exato. E o que você coloca como alternativa? Quer dizer, a gente pode falar aqui de alguns sintomas da ansiedade, né? E o que poderia ser uma alternativa para as pessoas conseguirem lidar melhor com isso? Quais são alguns sintomas da ansiedade? Bem, perfeito. A gente não vai entrar aqui em clínica, tá, gente? Até porque eu não tenho autorização para tanto, não sou psicóloga, eu sou neurocientista, eu faço ciência, eu faço teoria da neura. Mas dos sintomas aqui realmente de ansiedade é a falta de paciência. Não tem um pezinho? Você tá falando e eu já termina. O ser humano hoje está muito impaciente, são os toques. E esses toques, o pezinho, a mão, já é tentando terminar a frase do outro, enquanto está falando, já está balbuciando ali a palavra, já são sintomas que ninguém fala, por isso que eu estou trazendo a raridade para vocês, ninguém fala, mas já é um sintoma da ansiedade. Karen, o que você indica fazer? Para conscientemente, gente. Pausa tem que ser consciente, ela tem que ser intencional. Se eu tô acelerado,
Para um pouquinho, respirar. Ai, cara, eu não consigo parar. Para, meu amigo. Tem que parar. Tem que parar, você é adulto, você não é mais criança. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Se você percebe que você está acelerado, que você está ansioso, para e respira. Ah, mas não é 3 minutos que vai fazer eu curar. Concordo, não é 3 minutos de hoje, mas é o 3 minutos de hoje, de amanhã, depois de amanhã, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. É contínuo. Se a gente está no mundo cheio de estímulos ansiosos, a gente tem que encontrar o nosso canto para tirar esse estímulo. Então, respiração acima de tudo. O ser humano hoje não está respirando. Não. Nossa respiração, ela está sendo uma respiração curta. A gente não respira mais Eu faço várias vezes por dia exercício de profundamente. respiração depois que eu tive o burnout. Porque era o que Respiração. me impedia de surtar em alguns momentos do dia. A gente não respira mais. A gente só faz a respiração curta e isso sim faz a troca gasosa no pulmão, mas não oxigena o cérebro. Uhum. E um cérebro que realmente não tem essa troca, dessa respiração profunda, obviamente que ele vai estar sempre em pane. A ansiedade vai ser bem mais patente. Então, bem simples, gente. Eu não estou falando para vocês fazerem coisas mirabolantes, não estou falando para fazer coisas impossíveis. Estou falando para você parar um minutinho e fazer a coisa mais simples do ser humano. Respirar. Isso já vai ajudar vocês mais de 30%. E algo tão corriqueiro, mas que a gente esquece, né? Simples, respirar, a gente vive disso. O sono, como você falou, também é muito importante. E assim, eu acho que a gente se olhar para dentro da gente mesmo, né, Karen? Olhar para dentro da gente e reconhecer quem nós somos de verdade, né? Porque eu acho que a gente vai caminhando num passo tão acelerado que, de repente, eu cheguei no momento que eu olhei para mim e falei, eu não estou me reconhecendo mais. Quem é essa pessoa no espelho? Né? Por quê? Porque você entra num passo tão acelerado que você deixa de ser você mesmo. E eu acho que, infelizmente, a gente vê isso demais acontecendo na sociedade de modo geral, mas principalmente as mulheres. Concorda comigo? Sim, a gente evoluiu e é um ponto bom a evolução, né? Para as mulheres multitarefas. Exato. Nós temos que fazer Tudo bem feito. Bem feito. E, sinceramente, a gente dá conta. Sim. A gente dá conta. A mulher, sim, faz muitas coisas e muitas coisas bem feito. Ninguém nega isso e nem questiona isso. O que a gente questiona é o preço pago por isso. Então, o cérebro ali daquela mulher, que eu até falo, polímata, né? Polímata é aquela pessoa que domina várias áreas, que é mentora, que é empresária, que é mãe, que é esposa, que serve à igreja. Então, tem várias funções. Equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo. E fazendo um parêntese aqui, querendo ou não, a nossa sociedade já é essa aceleração, tá? Eu acredito muito, defendo muito dentro da formação que o nosso cérebro está evoluindo para acompanhar tudo isso. Só que o cérebro do ser humano atual está na transição, por isso que a gente sofre tanto. Entre o que não era acelerado para o que é acelerado. E a mulher atual, que está passando por essa transição, inclusive neural, para acompanhar o atual mundo, realmente está carregando em sobrecarga. Ela tem uma ansiedade, e é por isso que às vezes a mulher é conhecida como uma mulher estressada. A estressada, gente, é ansiosa. E aí junta-se, às vezes, a menopausa, que é outro momento muito complicado na vida da mulher, e nós vamos ter que fazer um podcast só por isso. Vamos. E merece, porque tem a questão hormonal, que influencia total. Gente, merece um podcast, merece. A gente vai ter que fazer, meninas. Assim, homens também vão ter que assistir para vocês entenderem melhor suas esposas, né? Sim, é questão de entendimento. Inclusive, existem muitos divórcios nessa fase, né? Muitos divórcios acontecem nessa fase, e deve ter alguma explicação para isso. Sim, e é igual falar, os homens têm que entender, mas como às vezes a gente cobrar o entendimento do outro, sendo que a gente não se entende. Nem a gente consegue, né? E a partir desse princípio é o melhor, a consciência, o conhecimento, como o meu corpo reage, meus hormônios, o que isso influencia realmente ali na mente. Esses dias, dentro da sala de aula da formação, a gente estava comentando sobre o cérebro na época de TPM. Nossa, imagino. Deve ser um caos total. Imagine os picos que a gente tem durante o dia, isso influencia a nossa decisão, porque o mundo não espera. Não. O mundo não espera. Então, de fato, o autoconhecimento vem primeiro do que a cobrança externa. Isso é muito real.
Exato. E, cara, eu queria te convidar. Nós estamos, infelizmente, gente, caminhando para o final. Olha só! E aí nós vamos entregar aqui um mimo, né, para Karen, que é a nossa convidada, porque eu quero que ela tome um café nessa caneca. Lembre do café com história. Você gosta de café? Eu quase não bebo, mas eu vou a usar para tomar chá. Ah, tá. Vai ser muito bem útil. Você gosta de café? Aqui tem dois Não, sabores deliciosos. Não, mas calma. Eu não costumo beber, mas eu estou vendo que é um café Ló. Delicioso! Delicioso! Então agradeço muito, meu Deus, ótima escolha. E aqui tem um brownie, eu espero que você Ai, goste. por favor, com certeza. Muito, muito. Wellington da Doletos. Muito obrigada. E, obrigada de verdade. A gente tá, infelizmente, gente, o assunto agora, a gente podia ficar aqui mais 3 horas, né, Mel? Vamos, Mel? Emenda logo. Ó, a Mel liberou, gente. Então, bora, mas pode falar mais um pouquinho? Então, pronto, gente, foi autorizado! Então, autorizado pela nossa chefe, Mel Sandes. Não, é porque eu acho que esse assunto do autoconhecimento, da gente se olhar e estar presente no presente. Eu queria só que a gente pincelasse isso um pouco, Karen. Porque, assim, uma das coisas que mais mexeu comigo quando eu iniciei o processo, que hoje eu consigo olhar para trás e reconhecer algumas fases do processo. E eu não estava presente no presente. E hoje uma das frases que eu mais gosto é: o presente é um presente. Caraca. Porque eu tenho aprendido isso, que o presente é de fato um presente. Eu queria que você, que conhece tão bem o nosso cérebro, essas funções que são tão complexas, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Por quê? Que às vezes é tão difícil a gente estar no presente e ficando só com o olho ou no futuro, ou então olhando para o passado. Uau, como é que você gente. pode nos ajudar? A todos nós, porque eu acho que todo mundo, né, gente, passa por isso. Acho que eu não sou a única, vamos dizer, rosinha do deserto aí. Não é. Que delícia! E mais do que realmente trazer uma resposta técnica, vamos trazer uma resposta reflexiva. Você falar que o presente é um presente me faz lembrar uma frase que eu gosto muito da Elisângela. Ela é daqui da nossa cidade, que ela fala: estou vivendo em vida. Uhum. É a gente viver em vida de fato. A ansiedade crônica é o meu apego pelo futuro, enquanto a depressão é o apego pelo passado. E a gente acaba por esquecer que um presente, uma hora será futuro, e outrora será passado. Uhum. Como a gente está apegado ao que ele será e não estamos apegados ao que ele é? Exato. Justamente pela aceleração, justamente, querendo ou não, gente, o ser humano precisa sobreviver, e para sobreviver hoje a gente foi integrado que sobreviver precisa de dinheiro para comprar comida, para morar. Então a gente sempre está nessa... para ter status. Então a gente sempre está nessa corridinha de camundongo atrás do dinheiro para a sobrevivência, o que nos faz tirar da realidade do presente. Algo muito simples que dá para fazer, não precisa gastar dinheiro nenhum, que funciona e funciona muito bem, se chama escrita terapêutica. Eu faço. Foi uma das coisas que me ajudou a sair desses momentos. E olha que interessante, a escrita terapêutica fala assim: a inovação. É o diário. Simples assim. É um método revolucionário. Pra cima de mim, que sou neurocientista, meu amigo. Gente, a antiguidade já se comunicava com isso. E aí a gente pega, outrora, as meninas de antigamente tinham muito diário, conversava, desabafava. A terapia era o diário. E ao longo do tempo a gente tirou essa habilidade. Eu sempre falava, dentro da docência universitária do direito, meus trabalhos eram todos manuscritos. Os alunos odiavam, mas meus trabalhos eram todos manuscritos. E acompanhe aqui o meu raciocínio. A gente evoluiu para uma escrita da digital, tanto o teclado quanto o digital ali do celular. A gente tirou a nossa identidade. Nossas mãos ativam a nossa identidade neural. Então a gente não sabe mais quem nós somos.
porque aquela escrita digital não é o que somos. A partir do momento que você volta, escreve, isso trabalha momentos e movimentos cerebrais, mas não só, a gente encontra quem nós somos, porque está sendo produzido artesanalmente com nossas mãos. Ali a gente se encontra de volta. Então, escrever sim, gente, o famoso diário. Todo dia escrever um pouquinho. E eu falo que seja um devaneio, que seja para xingar, xingue no diário. Joga para fora. Joga para fora. Seja para falar de unicórnio, seja o que for, escreva. Coloca para fora. O nosso balde cerebral, ele não tem torneira. Não é que você vai colocando dentro e vai saindo embaixo, de forma alguma. Ele enche e a gente tem que vir com um pote e esvaziando. O diário é esse pote. O diário é o potezinho para esvaziar justamente os nossos ali caminhos neurais. Então, gente, escrita terapêutica, cura, eu sou super adepta. Caneta e papel. Caneta e papel, gente, baratinho. 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 Tá vendo? Achou que ela ia dar uma receita cara? De forma alguma. Não, de forma alguma. Karen, obrigada. Eu queria que você desse uma última, sabe, uma pincelada em tudo isso que a gente falou aqui. Porque a gente vai ter que marcar outro podcast com a Karen, gente. Ai, que Vamos delícia! ter que fazer mais um. Mas hoje, né, a nossa chefe Mel liberou mais alguns minutos. Não, ela tá aqui não, gente. Ela tá desesperada. Mas Tadinha! a gente está aqui extrapolando, mas está tudo certo. Mas eu queria que você, sabe, que você desse uma pincelada. Porque tudo isso que o ser humano vive hoje, a gente não sabe o que isso vai acarretar lá na frente. Eu costumo brincar. Antigamente a gente conversava numa velocidade normal. Hoje a gente escuta áudio. Eu estou com um problema sério, eu não consigo mais ouvir áudio na velocidade normal, só na 1,5. Olha só. E eu falo, se daqui a pouco a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente vai estar falando na velocidade 2 e você não vai entender mais nada, porque vai ficar tudo muito rápido. E a gente já está falando, até a dicção deu uma piorada do ser humano. Piorou. Porque a gente quer falar conforme a gente escuta. E a gente escuta o quê? No 2.0. Inclusive, vocês viram, saiu recentemente no YouTube Premium, já tá 3.0, gente. Meu Deus do céu, surtar. 3.0, eu falei, como assim? E tem que pagar, tá? Nossa. Tem que pagar para ter o 3.0. Daqui a pouco você falar e ninguém entender nada. E o que você pode falar, sabe, Karen? Assim, porque o nosso cérebro é, como você falou, ele continua sendo aquele cérebro primitivo, que está tentando se adaptar à modernidade, mas ainda não chegou lá. Né? Então, assim, que você possa agora, sabe, fechar tudo isso que a gente conversou aqui, nos trazendo um pouco mais da sua sabedoria e do seu conhecimento. Ai, que maravilha. Obrigada por isso, até para falar com vocês, ouvintes, algo que marca muito a minha trajetória. Eu gosto muito da sabedoria de Jung, que ele fala, enquanto você não transformar seu inconsciente em consciente, você vai chamar de destino. Então, quantas coisas a gente está vivendo e deixando a vida me levar, achando que eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Achando que é o meu destino, e não. É simplesmente meu inconsciente comandando a minha vida, porque eu não o transformo em consciência. Então, o primeiro passo para mudança, e qualquer que seja, gente, consciência. Acredito que hoje dos maiores desafios, que também é um dos grandes objetivos da neurociência, é questionar certamente o livre-arbítrio. Será que a gente tem o mesmo livre-arbítrio, ou todas as nossas decisões estão sendo tomadas por traumas anteriores, por sinapses neurais, só aquelas que foram realmente construídas até então, ou até pelo meu inconsciente? Aí eu sempre vou decidir só dentro das 4 linhas cerebrais. Será que isso realmente, o ser humano está vivendo livre-arbítrio? E aí ou ele só está trilhando aquele caminho que ele já conhece. Que ele já conhece. Olha que profundo e até filosófico o que a gente está a trazer realmente aqui. Então, muitas pessoas falam assim, eu não sou alienada, que eu sou inteligente. Até que ponto? Até que ponto? A gente está sempre em caixinhas, tá? Percebe-se ao redor de vocês, todas as formas são quadradas, retangulares. É a parede, é a porta, é a janela, é o formato do celular, é o formato do computador, tudo é enquadrado. Então, a gente sempre está sendo enquadrado.
foi tirado, até as arquiteturas, antigamente a gente tinha pilastras, a gente tinha pilares, as construções em formato de castelo, hoje as casas são caixotes. Caixotinhos. Então, tudo isso enquadra a nossa mente, tira-nos a criatividade e mais ainda a gente falando que a gente decide. Consciência. Não é que eu estou dando dica para vocês, é o que eu desejo para vocês. Meu desejo para vocês hoje é consciência. Tomada de consciência. Exato. A partir do momento que eu conheço, eu sou capaz de mudar. Exato. Né? Karen, obrigada. Realmente nós vamos ter que fazer outro, tá? Já vamos achar um dia aí para isso, né, Mel? Muito obrigada por compartilhar, né, todo o seu conhecimento, a sua vivência, tudo isso que você faz, levando conhecimento para tantas pessoas. Isso é fundamental, a gente precisa. Eu acho que conhecimento é uma das coisas que quanto mais compartilha, mais adquire. Ele não se divide, né? Não tem como. Você não vai dando conhecimento e vai perdendo, não. Perfeito. Você vai adquirindo mais. E eu quero agradecer imensamente por esse tempo conosco hoje. Foi um momento assim de muita inspiração. Eu tenho certeza que inspirou você também. Faça suas redes sociais para que os nossos ouvintes também possam, né, te acompanhar nas redes sociais, acompanhar essas viagens maravilhosas da nossa Lady Comendadora aí pela Europa e por onde ela passar, né? Divide com a gente aí as suas redes. Então, muito bem, gente, @KarenBatistaBR, vocês me encontram facilmente nas redes sociais.